E o tema da nossa aula de hoje, ele é muito importante, mas nem sempre muito fácil de ser abordado. E o que nós escolhemos para hoje é o seguinte: por que muitas pessoas adoecem justamente quando poderiam estar em paz? Isso nem sempre ao longo da nossa vida, é preciso lembrar que nem sempre ao longo da nossa vida nós tivemos, seja uma orientação relacionada a qual universidade seguir, qual curso fazer, qual profissão eu vou me formar, qual será a área de atuação que eu vou escolher dentro da minha profissão. Nem sempre foi possível para que a gente pudesse ter não apenas as orientações, seja dos pais, das escolas onde estivemos, ou inclusive roteiros ou assistência vocacional para nos ajudar. O fato é que a gente cresce, estuda, ingressa em uma universidade, a gente se forma ou não, ou vai simplesmente para o mercado de trabalho, fazendo aquilo que a gente gostaria, mas nem sempre a gente se sustenta ou a gente tem especialmente realização efetiva naquilo que a gente faz, naquilo que a gente exerce. Então, quaisquer que sejam os caminhos que a gente venha trilhando, a gente, bem ou mal, a gente chega lá na frente, a gente vai se deparar com essa pergunta. Estou chegando ou próximo da aposentadoria, eu já me aposentei, eu já tive muita atividade, seja no cuidado com a minha família, né, seja a trajetória que a gente tem escolhido, mas o fato é que, na maior parte das vezes, naquele período da vida em que a gente já gostaria de estar muito mais tranquilo, com a vida mais leve, filhos criados, família já consolidada, eu já tenho minha questão material, financeira resolvida, mas por dentro a gente pode estar se sentindo ou exausto, ou desconectado, ou emocionalmente no limite. E aí, esse é um ponto que a gente se pergunta por quê? O que acontece? Por que isso acontece? Porque muitas vezes, aqui tem vários pontos que a gente vai colocar, que sucesso externo pode estar escondendo muitas vezes, eu digo sucesso de um modo geral na vida, o chegar ao final de uma trajetória profissional, né, mais, digamos assim, equacionada, mais bem sucedida, é que esse sucesso por fora nem sempre corresponde a um sucesso, um significado interno por dentro. E pode ser que a gente tenha construído uma vida admirável e ainda assim a gente não se sentir tão bem emocionalmente, ou a gente se sentir desalinhado e sem resposta por dentro. E outra coisa que eu vejo muito também são as tais buscas disfuncionais, porque se a gente chega num estado, uma espécie de um desconhecido, uma insatisfação que a gente não tem muitas respostas para ela nessa fase da vida, o que começa a acontecer é busca disfuncional, seja em viagens, ou seja na bebida, né, como foi mencionado aqui, seja em outros tipos de vícios, né, que efetivamente só nos levarão a mais adoecimentos. Então, hoje nós vamos compartilhar aqui com vocês algumas ideias que eu considero muito significativas para que a gente possa aprofundar e trazer caminhos que possam nos levar a uma vida aí mais significativa. Já temos, digamos, um mundo um tanto colapsado, né, pelas narrativas de conflito, guerras, uma materialidade excessiva, uma falta de conexão com valores humanos mais significativos, um esquecimento da dimensão espiritual, e aqui eu falo em dimensão espiritual não como religião, mas como a dimensão da vida em que a gente olha
para valores existenciais, para aquilo que possa realmente nos trazer mais significado, né, para qualidades positivas da nossa mente, para que a gente chegue ao final da nossa trajetória aqui na Terra, assim, um sentimento de dever cumprido, de paz, de tranquilidade, né? Ainda, né, que, claro, ao final das nossas jornadas algo irá nos levar, então, a despeito daquilo que a gente for passar em termos de adoecimentos, a gente possa chegar a um período aí de paz, né? Então, as reflexões que nós estamos fazendo aqui são sucesso versus adoecimento e paz. Por que tantas pessoas bem-sucedidas adoecem? Justamente quando já poderiam estar em paz, que é quando o corpo começa a dizer o que a alma muitas vezes suportou por anos a fio e não foi observado. E uma pergunta desconfortável que eu trago, gente, que quase ninguém tem coragem de se fazer honestamente, né? Por fora, eu sou muito forte, mas por dentro, estou exausta, tensa. E é essa pergunta que, por que eu não estou bem? Por que eu não estou feliz? Por que eu não estou em paz? Justamente no momento em que eu já conquistei tudo que eu queria na minha vida. Então isso parece uma contradição também entre aquilo que a gente mostra para o mundo e aquilo que a gente está sentindo por dentro. Agora, a gente tem que lembrar também que aquilo que o corpo padece quando a gente tem uma série de perguntas não respondidas e essa sobrecarga começa a vir e realmente o corpo vai pagando esse preço. Agora, nem todo adoecimento começa no corpo, é isso que a gente tem que observar. Às vezes ele começa com uma vida inteira de silenciamento, de excesso de cobranças, de autopunição, inclusive autocrítica, autocobrança, sobrecarga e desconexão de si. Porque há um silenciamento de emoções, a gente deixa de olhar para as nossas necessidades de cada dia, ao invés de se entregar simplesmente ao cumprir os nossos papéis, verdades que a gente não consegue sequer expressar para nós mesmos. Há ainda aquela interminável lista de tarefas, excesso de compromissos, excesso de responsabilidades, expectativas e mais expectativas. Somos cobrados e achamos que a gente tem que responder a todas as cobranças. E mais a autocobrança, o perfeccionismo, a exigência consigo mesmo, os altos padrões que a gente acha que tem que entregar. E aí vem sobrecarga física, mental e emocional constantes. E pior de tudo, é essa, o que eu chamo de desconexão para com a gente mesmo, é porque a gente perde o contato conosco, com o nosso interior, que lá dentro a gente pode dizer intuitivamente, a gente sabe, o corpo fala, não é assim? Às vezes, por exemplo, a gente passa uma tremenda raiva no trabalho, aí vem aquela dor de estômago, aquele mal-estar, aquela dor de cabeça, e ainda assim a gente continua, não, tem o quê, enfim. Mas o corpo não enlouquece do nada, ele não grita do nada, ele vai denunciando devagarinho, vai revelando e ele mostra o que a mente tentou administrar, às vezes por anos e anos. E a gente não teve coragem de olhar. Então, gente, aí e o que é o enganoso aqui para nós também, que é interessante, é o engano do sucesso. O sucesso externo, ele é muito lindo. Às vezes, né, a gente chega, levanta, toma banho, faz a maquiagem, vai trabalhar, parece que por fora tá tudo bem, mas o sucesso externo não garante a paz interna. E muita gente associa sucesso com paz, como se conquistar resolvesse automaticamente o mundo interno, mas não resolve. O que a gente deixa de olhar? Feridas emocionais são os traumas não processados que persistem apesar das conquistas,
Culpa, quem é que não sofre por culpa? Nós mulheres, mães, principalmente, sempre temos essa questão, essa sensação de não merecer ou de ter feito algo errado. Se nossos filhos têm problema, parece que a culpa é nossa. Se algo dá errado no trabalho, aí parece que foi falha minha. Então, a culpa é algo assim que pesa muito. O medo da gente perder o que a gente já conquistou, de não ser suficiente, de não dar conta e de ter que continuar. E que mais? A sensação de insuficiência, porque às vezes, mesmo com muito que a gente faz, parece que está faltando coisas, parece que está faltando, a gente tem conflitos internos, contradição entre aqueles que são os meus valores e aquilo que eu vou fazendo, e é complicado. E há esse desalinhamento, a distância entre quem se é e quem se quer ser. E na maior parte das vezes, que é mais triste, a gente não sabe nem quem somos, né? E às vezes a gente tem muito medo das questões existenciais, do que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui nesse mundo, né? E você pode ter construído uma vida admirável e ainda assim está eu costumo dizer, emocionalmente desalinhado dentro dessa vida. E que mais, gente? O corpo, ele vai suportando e depois ele fala. Durante anos ele aguenta, só que aquilo que não é elaborado emocionalmente não desaparece. Ele tem um efeito cumulativo. E, gente, cumulativo, né? Então, olha só, aquela dor de cabeça, aquele estado infernal, aquele ambiente conflituoso, aquele sapo que eu engoli muito, aquilo que bateu em meu estômago e a gente vai, chega uma hora, o corpo vai cobrar seu preço. Ele aguenta rotina excessiva, horários irregulares, essa história de ser multitarefa constante, sono ruim, insuficiência de descanso restaurador, o estresse crônico, a pressão constante sem pausa. Uma coisa é o estresse normal de um pouco do dia a dia, o outro é o estresse continuado, a pressão constante, muita expectativa externa e insatisfação interna, emoções que a gente não processou, emoções engolidas, sentimentos não processados, muita responsabilidade, sobrecarga de funções. E o que a gente vai acumulando? Tensão muscular, tensão mental, fadiga física e emocional, ansiedade, insônia, dificuldade para dormir, dores persistentes no corpo, queda de energia, sensação de vazio. E há corpos que não adoecem por fraqueza, adoecem por excesso de força mal distribuída. Vocês já viram isso? Excesso de força mal distribuída. Muitas vezes a gente está aplicando toda a nossa energia onde não merece ser aplicada, né? A gente tem que prestar atenção a esses passos. E o problema mais profundo, gente, é a questão de identidade. O problema não é só a rotina, é a identidade, né? Quem sou eu? Além daquilo que eu faço, do que eu desempenho, daquilo que eu mostro para o mundo, daquilo que o mundo me exige, eu procuro responder. Muitas pessoas bem-sucedidas não sabem descansar sem culpa. Vocês já viram isso? Parar de se sentir culpado porque desacelerou ou precisa desacelerar. Ou muitas pessoas bem-sucedidas também não sabem parar sem se sentirem inúteis. Se dão uma paradinha, vou descansar um pouquinho aqui, nossa, trabalhei muito aqui, deixa eu dar uma paradinha aqui no meio da tarde. Não pode, porque senão você acaba desconectando o valor pessoal da produtividade. Se eu não tiver 100% produtivo o tempo todo, não, algo está errado, eu não sou mais aquela mesma pessoa, eu preciso ter performance, né? E existir sem produzir, encontrar valor na simples existência. As tradições orientais convidam a gente para pensar mais no ser do que no fazer. E a gente
Nós ocidentais produtivos, performáticos, estamos sempre fazendo, produzindo e realizando e tudo da vida, né? Então, mesmo quando já poderíamos estar em paz, a gente não consegue, porque muitas vezes construímos uma vida que depende dessa tensão para a gente continuar funcionando, que é quando a sua identidade depende da performance. Aí a paz parece uma ameaça e não um alívio. E quando a gente vai parar, fica estranho, é estranho parar. Bom, e o sintoma, às vezes, o que o corpo mostra como sintoma, olha que maravilhoso, não é o nosso inimigo, é o alarme, é o sinal. Olha, presta atenção, olha lá. Então, não se trata aqui da gente romantizar a dor, nem os adoecimentos, nem as doenças que nos surgem, nem de dizer que toda doença tem fundo emocional. Ao contrário, as doenças mais complexas têm causas aí multidimensionais, não é? Então, não se trata de banalizar aqui, mas é que existe um momento em que o corpo começa a expressar o preço de uma vida inteira que ficou para trás desalinhada. O corpo deixa de ser apenas um veículo e aí ele vai mostrar para a gente, mas a gente precisa olhar isso e aos adoecimentos como mensageiros de verdades que a gente não ouviu ao longo do tempo. O corpo mostra quando ultrapassamos as nossas capacidades, valores, sinais que vivemos em desalinhamento com o que realmente importa. Quantas vezes a gente está num ambiente que é tóxico, onde tem coisas, sejam fatos de ambientes conflituosos que a gente não se alinha, ambientes desonestos, de hipocrisia, de situações que machucam a gente por dentro e a gente se obriga a estar ali por achar que é uma obrigação. A gente tem que prestar atenção nisso, valores, quais são meus valores de vida? Será que eu viver num ambiente profissional, por exemplo, onde eu não tenho esse alinhamento com os meus valores, será que isso vale a pena? Então, sinais de que vivemos em desalinhamento com o que realmente importa para nós, isso machuca. Verdade é a necessidade de expressar o que foi silenciado. A gente guarda muito tudo, a gente engole sapo e isso vira um nó na garganta e que vira algo pior depois. E um ritmo, essa questão da urgência que a gente deveria ter com o nosso próprio tempo, respeitar os momentos de cansaço, respeitar os momentos em que o corpo clama por uma parada, por uma pausa, e identificar propósito, a busca por sentido e uma direção verdadeira. E o que é a saída? Como é que a gente sai dessas situações? Aí não é fazer mais ou mais do mesmo, ou procurar onde não há a saída. É viver de um jeito mais verdadeiro. E a cura começa quando você para de se abandonar por dentro e começa primeiro a reconhecer, parar de chamar de sobrevivência de normalidade, reconhecer que algo precisa mudar. Não normalize. Não acho que isso é normal, isso não é normal. Segundo, escutar, mas escutar por dentro, voltar a perceber o corpo antes que ele precise gritar. Terceiro, elaborar, processar emoções em vez de apenas administrar, como a gente administra tarefas, e se reorganizar. Reorganizar, construindo a vida a partir de consciência e não do automatismo, porque a cura só vai começar quando a gente parar de nos abandonar por dentro. E aqui, gente, eu trago a base do meu trabalho de muitas décadas, interno e externo, que é o mindfulness enquanto um caminho
de consciência, de autoconhecimento. Aqui a gente desmistifica muito do que é a banalização do Ocidente, dos vídeos do YouTube, das propagandas enganosas, dos falsos profetas do Apocalipse trazem. Meditação e mindfulness não significa voar num tapete voador que me leve para um cantinho zen, tranquilo, não. É consciência da nossa própria vida, consciência das nossas necessidades, não é fuga, é treinamento de consciência. E as intervenções baseadas em mindfulness, quando a gente trabalha com elas, com as pesquisas científicas baseadas em evidências, com as tradições contemplativas e filosóficas que embasam essas grandes áreas que eu chamo de das grandes medicinas das tradições contemplativas, a gente traz um resgate em primeiro lugar para nós mesmos, para esse processo de identificar quem somos, de trazer essa consciência interna, essa saída do piloto automático, para que a gente consiga interromper os padrões automatizados de reatividade que a vida nos obriga a fazer. Perceber os sinais no nosso corpo com clareza e atenção, identificar padrões, estresse, ansiedade, perceber isso mais cedo, antes que ele traga um agravamento mais profundo, porque a gente sabe dessa regulação que ocorre do nosso sistema imunoneuroendócrino, quando a gente se aliena demais e se sobrecarrega e tem esse excesso borbulhante aí dos hormônios de estresse, de adrenalina e cortisol em quantidades excessivas, certamente o nosso sistema imunitário ficará debilitado e a gente vai passar por adoecimentos. Desenvolver presença e regulação emocional, fazer escolhas mais conscientes e congruentes com os nossos valores e reconstruir nossa vida com mais consciência e leveza, porque mindfulness não é mágica, não é escapismo, é lucidez aplicada à vida real. E a pergunta, então, não é como continuar dando conta de tudo. É hora de reformular nossa relação com o que é sucesso. O sucesso para mim, será que é o sucesso do mundo? O sucesso para mim é o sucesso que a minha família exige de mim? O sucesso para mim é o sucesso que a minha empresa ou a minha instituição ou o meu gestor estão esperando de mim? Nada disso. É o sucesso, eu tenho que identificar o que é isso para mim. Se sucesso agora for passar longas tardes em descanso, passar períodos aí em que eu possa me dedicar à meditação, à leitura, enfim, a processo de internalização, que seja, eu tenho que reconhecer que esse é o sucesso. Para quê? Para que eu reencontre ao mesmo tempo saúde e bem-estar. Não é? Então, como construir uma vida que não precise me adoecer para eu finalmente me escutar? Talvez o seu corpo não esteja te sabotando, talvez ele esteja tentando te reconduzir de volta para você mesmo. E quando sua identidade depende da performance, a paz parece ameaça e não o alívio. Mas talvez seja a hora de você ouvir o seu corpo e tentar dizer, e tentar ouvir, né, o que o corpo tenta te dizer há muito tempo. Então, viver com consciência não é viver mais devagar apenas. Viver com consciência é viver mais inteiro, com mais presença, mais propósito, mais saúde integral e mais leveza. O presença, que é estar aqui e agora, ter uma direção clara, saúde integral de corpo, mente e espírito e leveza sem sobrecarga. E aí, gente, eu volto a convidar vocês que ainda não tiveram comigo para participarem, né, desse, se quiser olhar mais um pouco profundamente, né, se essa live, esse tema que eu trouxe para vocês fizer sentido, vamos agendar o nosso encontro,
para a gente olhar com mais clareza, fazer esse diagnóstico de momento atual, reconhecer onde é que estão, onde tem pontos de desconexão, entender os caminhos que precisam te reconduzir aí para uma vida mais leve, mais feliz, né? E eu quero até trazer um pouquinho também para vocês de um poema que eu adoro, que faço questão de ler esse poemazinho aqui que eu acho maravilhoso. Ele é um trecho de uma aula da minha querida Tara Brach, que ela trouxe esse poema como um poema de autor desconhecido, e eu achei tão lindo que eu falei, não, eu tenho que trazê-lo porque ele é muito significativo. Vou localizá-lo aqui em meus arquivos. Deixa eu localizar aqui, que eu quero ler esse poema maravilhoso para vocês. Só um minutinho. Gente, só porque estou aqui, tenho todos os diversos poemas aqui. Ah, encontrei. Gente, eu vou ler isso aqui que merece realmente uma reflexão. Eu vou pular alguns trechos, é lindo e é enorme, mas o nome desse poema aqui em português é A Oração Sentida. E começa dizendo assim: eu sou a dor em sua cabeça, o nó em seu estômago, a dor não expressa em seu sorriso. Eu sou o seu nível alto de açúcar no sangue, sua pressão arterial elevada, o seu medo do desafio, a sua falta de confiança. Eu sou suas ondas de calor, suas mãos e pés frios, sua agitação e seu cansaço, sua falta de ar, sua lombar frágil, a cãibra no seu pescoço, o desespero no seu suspiro. Eu sou seus sintomas, a causa de sua preocupação, sinais de desequilíbrio, seu estado de doença. Você tende a me renegar, me suprimir, me ignorar, me condenar. Eu não estou vindo por mim mesmo, pois não estou separado de tudo que você é. Eu venho chamar a sua atenção para ordenar o seu abraço para que possa revelar os meus segredos. Penso apenas nos seus melhores interesses, pois busco saúde e integridade simplesmente ao me anunciar. Você geralmente quer que eu vá embora imediatamente, que eu desapareça, que eu volte para a obscuridade. Mas me ignorar, não me explorar, é a sua resposta preferida. Na maioria das vezes, eu sou apenas as notas mais recentes de uma longa sinfonia, os ramos de raízes mais evidentes que foram desafiados por longas estações. Por isso, eu imploro, eu sou um mensageiro com boas notícias, por mais perturbadoras que às vezes possa ser. Quero guiá-lo de volta para aqueles lugares ternos em você mesmo, aos lugares onde você pode se manter com compaixão e honestidade. Se você olhar além da minha aparência, poderá descobrir que eu sou a voz da sua alma, chamando você de lugares bem profundos e que buscam alinhamento consciente. Minha incumbência é dar-lhe energia para me ouvir, com o ouvido e o coração sensíveis de uma mãe que cuida do seu precioso bebê. Você é um ser tão vasto, tão complexo, com incríveis capacidades de autorregulação e cura. Deixe-me ser um dos arautos que o leva ao misterioso âmago do seu ser, onde o insight e a sabedoria estão naturalmente disponíveis quando solicitados com um coração sincero. Então, gente, com este poema da oração sentida, eu encerro
etapa de hoje. E eu espero que cada um presente aqui possa aproveitar essas palavras como um momento aí de despertar para uma escuta mais profunda e para um acolhimento maior daquilo que está no seu interior, que talvez não tenha sido revelado, mas que se encontra aí no coração.